da nossa conversa, tá? Porque geralmente a gente perde. Ó, essa é outra vantagem da tecnologia, né? A gente sempre gravar o debate, porque ele fica registrado. Aí depois de, assim, na verdade a Pachamama, ela é uma mãe poderosíssima, é um sistema vivo muito forte. E o que está em perigo, quando a gente para analisar, refletir profundamente, o que fica ameaçado, o que vem sendo ameaçado é a própria vida humana, né, que é muito frágil, porque qualquer corte nesse vínculo que nos mantém vivos, que é, por exemplo, pelo oxigênio, né, pela composição da atmosfera, qualquer alteração nisso, a gente desaparece. Nós não temos condição nós somos muito arrogantes, né? A gente aprendeu a ser arrogante, a achar que a gente controla o mundo. Isso é uma herança cartesiana, a ideia de que nós seremos os senhores do mundo, né? O Descartes escreve isso no discurso do método. Estou falando isso porque a gente estava discutindo essas questões com os doutorandos do programa. Então, é um pouco essa escola da arrogância. A civilização moderna, né, eurocêntrica, ela nos passou essa ideia de que nós somos senhores do mundo. E agora, diante dessa bolinha peluda, a gente vê que não é, que nós não adianta tanta prepotência, porque a vida humana pode ser que ela precise desaparecer para que a Pachamama continue seu ciclo, seu caminhar eterno a partir de vidas microbiológicas. Então, veja, muita gente não entende isso. Então, continua nesse projeto exacerbado de consumo, de produção. E o cara acha o seguinte: não, vamos voltar à vida normal. A vida normal é essa maluquice, né? Uma sociedade do cansaço, uma sociedade estressada, com doença de toda a ordem, doenças mentais, né? como a depressão, porque não se consegue atingir as metas que são inatingíveis. Então, quer dizer, talvez seja um alerta para a gente perceber. Claro que pouca gente percebe isso, as pessoas continuam tendo como horizonte a ideia de que logo, logo vai acabar e voltar para a vida normal. O normal é aquela coisa maluca, né? Aquela coisa maluquice que é agressiva aqui. Então, aí, veja, então a gente passou a aprender e foi bom, porque nos educou um pouco, no sentido de que a gente precisa cuidar um pouco. Só que a civilização moderna, ocidental, ela é muito hipócrita, né? E ela é cega, porque, veja bem, ao mesmo tempo que ela fala que você, como indivíduo, precisa ter uma pegada ecológica pequena, em ato contínuo, ela te estimula ao consumo, a produção, a ter um monte de coisa que não serve, não precisa, na verdade. Então, é uma contradição. Você vê, por exemplo, muitos grupos, né, governos, empresas, colocar nas suas propagandas, que são socialmente e ecologicamente responsáveis, do discurso, né? Uma retórica muito forte, mas em termos concretos, quando você vai fazer pesquisa e analisar o que fazem, porque é isso que a pesquisa precisa mostrar, né? Não se acomodar com discurso, nem de governo, nem de empresa. Mas quando a gente vai avaliar mesmo como pesquisadores, você vê a contradição, né? de que os caras não conseguem ter coerência com esse discurso da pegada ecológica com o que eles efetivamente fazem. Então, é muito interessante, porque quando eu estava refletindo esses dias agora sobre a questão da Europa, por que a Europa ela se coloca hoje como suas políticas de enfrentamento com o vírus, na verdade não tem como matar o vírus, né? Porque ele não é vida. Você consegue desmontar
porque ela é bem simples a composição de um vírus, é uma bolinha, uma proteína com uma camada de gordura em volta. Então, o enfrentamento é só destruir essa camada de gordura que protege, que é bem frágil, para você desmontar. Não estou simplificando, não, porque, na verdade, a situação é seríssima, né, nesse momento, por conta do contágio muito rápido. Mas o enfrentamento que a Europa está fazendo, pelo menos nessa fase inicial, completamente ineficaz quando comparado com as sociedades asiáticas, com a China. Eu fui ler um estudo muito sério, muito profundo sobre como que a China enfrentou isso. Olha, gente, realmente o aspecto coletivo da chinesa é dominante, porque a gente valoriza no Ocidente é exatamente o oposto, é a exacerbação do ego. Essa foi a grande conquista da nossa civilização, como um troféu, e que, na verdade, se torna um obstáculo para um enfrentamento que exige solidariedade. Então, veja a contradição. Então, a gente aprende o tempo todo que você tem que ser competitivo, tem que matar o outro para sobreviver, e aí agora, num momento desse, as pessoas querem dizer que você tem que ser solidário. É uma coisa difícil, divinamente impossível, porque a gente tem como sagrada essa ideia do indivíduo, do interesse individual, não do interesse coletivo. Então, nessa pesquisa que eu acompanhei sobre o enfrentamento da China, olha, gente, admirável como que as pessoas se doavam mesmo de todos os cantos da China para poder, a partir de Wuhan, né, que foi a cidade, o epicentro, para poder enfrentar. Então, veja, não era tecnologia só, era também um espírito de cooperação, que é absolutamente desdenhado aqui no Ocidente. Aqui o que a gente fala de solidariedade, em geral, é da boca para fora. Em geral é isso, né? São poucos os movimentos, os sistemas de práticas, porque hoje eu me preocupo muito mais, não com o que as pessoas falam, que são boazinhas, isso não é bobagem, na verdade. O que é importante é observar o que elas fazem, que elas, de fato, os grupos, os governos, efetivamente fazem nessa direção, sabe? Numa direção coletiva. Eu imagino, a minha avaliação, assim como pensador, né, dessas questões em termos globais, eu imagino que os grandes grupos, as grandes corporações, que são as corporações que acumulam a maior parte da riqueza mundial, esse pessoal não está nem aí para essa questão, sabe? Eles estão, na verdade, eles estão esperando passar para depois tocar em frente do jeito deles. Agora, para boa parte da população mundial, foi um momento de muita reflexão, né? De repensar, bom, o que é que eu estou fazendo, o que é que para onde a gente quer ir, entendeu? Então é um pouco esses textos que a gente indicou, eles abrem para esse debate. E o que é que nós podemos fazer, né? Por meio da pesquisa, porque esse é o campo de ação nosso, primeiro, e depois da ação como cidadão também, né? Que é que nós, de fato, podemos influenciar nesse contexto. Então, essa é a minha reflexão, minha análise desse momento, né? Eu sempre gosto de citar o trabalho do Han Jonas, o princípio responsabilidade, que ele traz uma tese muito interessante ali sobre a heurística do medo. Ele fala que entre você vender falsas esperanças, porque isso tende a acomodar e as pessoas acharem que está tudo bem, ele opta pela heurística do medo e do temor. Ou seja,
introjeta o medo, porque quando as pessoas se aproximam de uma situação de risco que pode comprometer a sua própria cabeça, elas se mobilizam de verdade. Imaginei isso, que a civilização a nossa, que ela não tem limites, ela acha que ela age como um vírus, a nossa civilização, porque ela vai colonizando, né? Ela contamina a água, envenena alimento, ela vive assim, no macro, no sentido macro, isso, porque ela vive em função disso. Ela vive, se comporta como o vírus, que ele precisa para poder se reproduzir e destruir o hospedeiro. Então, a análise do Hans Jonas é muito boa, porque ao invés de a gente vender falsas ilusões e esperança para as pessoas, no sentido raso, é preciso dizer que a coisa não está fácil, de que é preciso repensar o processo de distribuição de renda, de oportunidade para mais pessoas. Tudo isso, esse momento, nos leva a pensar isso. Agora, a minha pergunta, como que a gente pensa isso desde o campo jurídico? Aí sim é uma pergunta de pesquisa isso. Aí a gente apresenta a pesquisa que enfrenta essas questões que são primordiais. A gente não fica fazendo pesquisa que só interessa para o meu escritório, para um grupo que eu defendo, sabe? Que realmente a gente tem que abandonar. A gente precisa repensar a pesquisa nessa perspectiva mais civilizatória mesmo. Afinal de contas, esse é um dever, uma ética, o princípio do dever, e qual é o rebatimento da nossa pesquisa. Tá? Por exemplo, num programa como esse, que a gente faz parte, qual é a função de uma pesquisa num contexto desse? É reforçar esse mundo orientado para a catástrofe, repito, de alguns grupos, porque os bacanas, eles vão continuar sobrevivendo, e talvez a gente também, como elite intelectual, que tem mais acesso aos benesses dessa civilização, a gente não pensa nisso. Mas o fato é que o desafio é esse, tanto do ponto de vista material quanto imaterial. Tá? Então, veja, são vários autores, vários pensadores que nos ajudam a ter cada vez mais uma responsabilidade muito maior em relação ao que a gente escreve, ao que a gente publiciza. Então, esse princípio de responsabilidade do Hans Jonas está associado à ideia de prever consequências que derivem da minha ação ou da minha omissão. Esse é um fundamento que ele apresenta para pensar a responsabilidade. A responsabilidade é você fazer esse exercício, desenvolver qual é a sequela, né, o corolário, a consequência que pode derivar de uma ação que eu tomei ou de uma omissão diante da vida. Por isso que é uma ética do futuro, né? A obra do Jonas nos remete a uma ética que a filosofia nunca tinha pensado. A filosofia só pensou no presente, no passado e no indivíduo. Nunca pensou em termos coletivos. Por isso que é um autor fundamental para estudar, entender a contemporaneidade e o impacto da tecnologia na vida moderna. Para ele é um desastre, foi uma promessa, se tornou uma ameaça. Ele mantém essa tese de que as promessas tecnológicas, elas se tornaram mais ameaças do que emancipação para a maioria da população mundial, principalmente as populações que se colocam às margens de um sistema que consome, que produz de maneira
absurda e irracional. Tá bom? Bom, gostaria de ouvi-los. Essa é a minha primeira análise. Fazia tempo que a gente não sistematizava, né? E agora a gente está diante de um momento delicado e que vocês e nós somos testemunhas, né? Estamos vivendo ativamente, uns mais, outros menos, mas acompanhando esse talvez que promova um giro no pensamento de muitas pessoas. Eu imagino que isso deva acontecer.